Bom, gente, nada do que a primeira gravação ser dentro de um aeroporto, não é mesmo? Para quem tá me conhecendo agora, ainda vai entender essa história, e para quem já me conhece sabe que nesses últimos anos é um dos lugares pelos quais eu mais tenho passado. E bem-vindo para você que chegou aqui, bem-vinda. Eu já fiz várias tentativas de gravação, mas eu falei assim: "Eu não vou ficar definindo, criando necessariamente um cenário. Eu vou fazer como eu faço, de uma forma natural, que é pegar a câmera e começar a gravar". Então, aqui temos o nossa primeira gravação, nosso primeiro vídeo. Não sei ainda se eu vou colocar em plataformas, talvez você esteja só escutando e não me vendo, então vale para você também. E por que que eu tô no aeroporto, né? Eh Nos meus 2 últimos anos, eu mudei um pouco meu estilo de vida e eu tenho viajado muito. Eu tô sem CEP neste momento. Eu tô falando aqui em dezembro de 2025 e eu não tenho uma moradia fixa hoje. Mas eu tô muito bem com isso, muito feliz. Já me questionei sobre isso, mas esse é um papo para uma outra gravação, para um outro episódio aqui. E eu não falei o nome, né? Eu fiquei pensando em que nome que eu colocaria nesse canal aqui, e eu resolvi chamar de Devaneios. Porque aqui eu vou compartilhar algumas reflexões, alguns pensamentos. Quero que seja um bate-papo, que você comente aqui, que você me mande suas opiniões. Tudo que eu trago aqui eh, são, são coisas que eu acredito, que eu acho no momento atual. Não são verdades absolutas, então eu tô sempre aberta, enfim, até vários pontos de vista. E hoje eu estou feliz sem ter uma raiz fixa, porque isso era inimaginável para mim, mas pode mudar a qualquer momento. E aí quando mudar, as coisas mudam, né? Porque tudo muda quando uma coisa muda. Então eu acredito muito nisso. Então eu estou aqui hoje no aeroporto de Vitória, voltando para São Paulo. Acabou de ser o Natal. E eu vou falar um pouquinho mais sobre quem é Vanessa, um pouquinho mais sobre mim, para que vocês me conheçam. Eu nasci em 1978, eu acabei de completar 47 anos agora, né? Estamos em 2025, como eu já disse. E eu nasci em São Paulo, mas fui feita no Rio de Janeiro, filha de um pai baiano e de uma mãe que nasceu no interior de São Paulo, então sou uma mistura de baiano com caipira e fui feita no Rio de Janeiro. Eu adoro ser essa mistura que eu sou. E inclusive meus pais estavam no Rio de Janeiro para tentar reatar o casamento, tentar recuperar um casamento. E aí eu espertinha falei: "É agora que eu vou escolher essa hora, eu vou descer". Entrei na fila da encarnação e cheguei aqui. E eu sou uma pessoa que gosto muito de viver essa vida. Eu sempre gostei, não é porque eu mudei meu estilo de vida, que eu vou contar um pouquinho sobre isso também, mas, sempre tive um prazer, uma gana, assim, sabe, pela vida, aquela coisa de viver, sempre achei a vida muito linda. E eu gosto muito de pessoas, mas eu também tenho meus momentos mais no meu casulinho, eu preciso inclusive desse tempo, sabe. E mas eu procuro ser a parte leve da vida das pessoas, sabe. Eu procuro, eh, eu sempre tive um lado mais otimista, eu sempre tive um lado de olhar o lado cheio do copo, talvez por ser sagitariana, né, porque nasci em dezembro, eh, isso tenha me ajudado. E a vida inteira as pessoas falavam: "Ai, você tem sorte". Eu acho que não necessariamente foi sorte, mas é por olhar a vida sob essa ótica, sabe. Entender que tudo que me acontece tem um porquê e um para quê.
Eu acredito que a gente nunca tá numa cena por acaso, a gente nunca tá naquela cena à toa, sempre tem um aprendizado. Todas as pessoas com as quais a gente cruza ao longo da vida, elas vêm, eh, pra gente. Eu escutei isso numa aula de um curso em milagres, que para quem não conhece, enfim, eu vou falar mais sobre isso aqui, mas não é meu objetivo, ensinar ou explicar, mas é um dos estudos, no qual eu tenho me debruçado aí nos últimos tempos. E num curso em milagres fala que toda relação, seja com pessoas ou contextos, coisas, é uma situação de ensino e aprendizado. E eu acredito muito, muito nisso. Toda situação, toda relação que a gente tem é pra gente ensinar e é pra gente aprender, porque eu acho que o sentido da vida, na minha opinião, simples aqui como Vanessa, nesta vida, nesta encarnação, nesta minha existência, eu acho que o sentido da vida é a gente evoluir, e evoluir com as nossas relações. Relação com a gente mesmo, então, como você lida com você mesmo, relação com os nossos familiares, relação com os nossos amigos, com os nossos parceiros e parceiras de vida, eh relação com as pessoas de trabalho, enfim, relação com tudo. A relação com o trabalho, a relação com o dinheiro, a relação com a saúde, a relação com os contextos da vida cotidiana. Tudo isso está fazendo a gente evoluir, né. A gente não entrar nessa vida sendo o mesmo, né, que a gente começou. Então, eu olho a professora, Lúcia Helena Galvão fala uma coisa que é interessante, que ela fala assim: "A cada foto que você tirar, né, do seu ano novo", aproveitando que o ano novo tá para chegar, não sei em que época que você, vai estar vendo isso, mas se o ano novo ainda está pela frente, ou se você acabou de passar, pense nisso. Pegue essa foto que você tirar desse ano novo e olhe para você. E olha, nossa, eu tô muito parecido com o ano passado, eu tô muito parecido com os últimos anos. Que você tem evoluído, né? Que você tem mudado? Então, é interessante olhar sob essa ótica. Nos últimos anos, eu tenho tido que eu mesma me reconhecer. Então, quando eu olho, para as minhas fotos, eu falo: "Nossa, quanta coisa vivida". E vivida de verdade, sabe, ter a vida vivida e não ter a vida só pensada, só a vida que tá aqui na cabeça. Então eu tô olhando pra trás, eu falo: "Nossa, quanta vida vivida". Porém, e ainda bem, eu posso falar isso dos meus últimos anos, porque eu passei muitos, muitos anos, passei muito tempo, assim, no piloto automático, sabe. Eu costumo dizer que foi piloto automático e piloto aleatório, porque eu não prestava muito atenção, não prestava muita atenção na vida que eu estava vivendo, sabe. Ela ia passando, ela só ia passando, e eu realmente não estava ali entregue. Quantas vezes eu estive, assim, como eu tô agora, num aeroporto, viajando para lugares incríveis e não necessariamente eu estava lá, sabe. Eu, meu corpo, minha cabeça já estiveram em vários lugares, né, o corpo não acompanhava a mente não acompanhava o corpo, então o corpo estava lá presente, mas, ai, não necessariamente eu estava entregue. Então hoje eu posso dizer, assim, que eu estou uma pessoa que busca essa presença, que vive essa presença, que repara na borboleta que passa, na libélula que passa, que repara no formato das nuvens, que repara no balançar de uma árvore. Sabe aquela pessoa emocionada que às vezes você vê e fala: "Nossa, tá tirando foto do quê?". Eu já fui essa outra pessoa que olhava e falava: "Nossa, tá tirando foto do quê?". E hoje eu sou a pessoa que tá lá tirando a foto, que eu tô realmente apreciando a vida. Eu também sou uma pessoa que acredita muito no amor. Eu confio e é uma coisa que eu sinto muito aqui dentro, que o amor resolveria todos os nossos problemas, os nossos desafios do mundo, inclusive. Eu acredito que com amor, com perdão, né, um curso em milagres fala sobre a correção, essa correção do que a gente enxerga meio, como se fosse uma ilusão, é que é difícil explicar isso, né,
Mas nós teremos mais outras conversas que eu vou entrar em mais coisas sobre o que eu acredito neste momento na minha vida, mas o amor ele, sabe, o amor tocado no coração, o amor puro, genuíno, eu não tô falando amor, de relacionamento amoroso, eu tô falando amor pela vida, amor por tudo isso que a gente recebeu e que é uma dádiva. E aí isso inclui sim o amor pelo outro, pela natureza, pelas pessoas, e principalmente o amor por você mesma, por você mesmo, sabe, esse amor, assim, que você se sente preenchido. E eu consegui enxergar, entender e sentir esse amor, quando eu realmente me aproximei mais de algo maior e da natureza. Porque não é um amor que a gente entende mentalmente, não é o seu racional. Para mim o amor e sentir amor é um estado de ser. Não dá para explicar, não dá para definir como sendo um sentimento, sabe. Então para mim, esse amor é esse estado de ser, independentemente de onde eu esteja. Então assim, hoje eu tô aqui no meio do aeroporto, com todo o meu amor, gravando esse vídeo para vocês. Então para mim, é esse amor de estar aqui presente, de chegar aqui e olhar, tô olhando aqui pra pista, tá um dia maravilhoso, um céu azul e eu falar: "É agora, é agora", porque eu tô sentindo esse amor, eu tô me sentindo preenchida. Eu falei: "É agora que eu quero gravar esse vídeo". Então é sobre o seu estado de ser, não importa onde você esteja, sabe. Eh, então eu acredito muito nisso, né. Essa é a minha versão de Vanessa atual, que eu já tive várias e eu acho que eu tô sempre me reinventando. Então é essa pessoa que gosta de pessoas, que acredita no amor, eh, e aí colocando características mais mundanas, vamos dizer assim, maravilhosas, que eu amo estar nessa vida encarnada, aproveitando essa vida. Eu sou uma pessoa que ama viajar, é uma das coisas que eu mais gosto de fazer. Eu adoro. Meu corpo, minha mente, minha alma, meu espírito, eles ficam todos aguçadinhos quando eu tô fazendo uma mala, quando eu tô planejando. É interessante porque geralmente eu planejo minhas viagens, assim, e eu decido e compro passagem nas madrugadas. Às vezes eu acordo assim, e eu tenho alguns pensamentos, falo: "Nossa, este lugar, não sei o quê, eu vou fazer isso agora", começo a procurar passagem, começo a ver destino, então eu já montei várias coisas na madrugada. Não me pergunte por quê, eu simplesmente eu acordo, e geralmente quando eu acordo eu evito pegar no celular, mas às vezes é uma coisa que eu falo: "Não, putz, agora eu vou pegar no celular porque eu tenho este objetivo". Enfim, então eu adoro viajar, eu amo a natureza. Eu saí de São Paulo, eu nasci em São Paulo, né, como eu disse, e eu vivi praticamente minha vida inteira lá, e eu saí de São Paulo há 1 ano e meio, mais ou menos, foi em maio de 2024, porque eu queria ficar próxima da natureza, especialmente do mar. Eu amo o mar, eu amo ver nascer do sol, pôr do sol, nascer de lua, pôr de lua. Uma das coisas favoritas da minha vida é sentir o sol batendo na minha pele, especialmente se eu tiver, isso eu gosto em qualquer lugar, mas especialmente se eu estiver de frente para o mar. E eu saí de São Paulo justamente por isso, para viver mais próxima da natureza depois de uma viagem que eu tinha feito de alguns meses. Isso foi que eu falei: "Nossa, eu quero", porque eu morava em São Paulo, no bairro de Pinheiros, para quem conhece, em meio a tantos prédios, eu não conseguia ver o sol, eu não conseguia ver a lua, nem se eu saísse, assim, andando, eram muitos prédios, da minha janela eu não conseguia, eu falei: "Meu Deus, eu gosto muito disso, eu quero viver tendo isso". Então isso foi um grande motivador, e por não ter mais nada que me prendesse também em São Paulo, a questão profissional, eu resolvi fazer uma mudança, que isso vai ficar para um outro vídeo, que é uma das coisas que as pessoas mais me perguntam, quem me conhece, como eu fiz essa mudança, porque eu já estive uma pessoa muito, muito, muito workaholic, e que eu acordava olhando números, resultados, sem antes nem sentir meu corpo despertar, sem ter percebido isso, sabe. E aí eu trabalhava várias e várias horas e hoje eu mudei o meu estilo de vida. E acho que isso foi gradativo, mas teve um grande clique, e que eu vou contar isso também.
Mas é isso. E aí eu resolvi mudar. Um outro fator que eu também resolvi mudar de São Paulo foi a questão da segurança. Como eu viajei por alguns meses em alguns lugares que eu me senti muito segura, sabe? Andando pela rua, sem medo de ser mulher, sem medo que fosse acontecer algo comigo, sem medo de carregar um celular na mão, sabe? E, e não acontecer nada, né? né? Então, e aí foram alguns desses motivos. E eu acho que essa grande virada do estilo de vida, onde eu percebi que eu realmente só estava vendo a vida passar e não estava vivendo, porque tiveram alguns acontecimentos que me fizeram olhar para mim, sabe? Olhar para aquilo que eu estava passando. Acho que eu tive 3 eventos que me motivaram a parar para pensar e que foram 3 lutos e que num primeiro momento eu nem me dei espaço para viver esses lutos, né? Foram 3 lutos de formas diferentes. Um foi em 2019 a minha separação do meu ex-marido, com o qual eu tive uma história por 17 anos e a gente se separou em 2019. Depois, em 2020, teve a passagem da minha mãe, deste plano aqui para um plano mais lindo. Eu também acredito, como eu estou falando das coisas que eu acredito que a morte não é o fim da vida, a morte é parte da vida. Então, para mim não acaba, para mim, sabe, você vai para um lugar maravilhoso. E então minha mãe partiu para este lugar em 2020, em decorrência de um câncer que nós descobrimos e em 2 meses ela veio a falecer. E em 2021, meu pai também partiu deste plano e foi para este lugar melhor após um infarto. E então assim, a vida deles, que eu achava que eles iam viver até uns 100 anos. Minha mãe faleceu com 77, meu pai com 81, isso em 2020 e 2021. Então, a morte deles fez eu ressignificar a minha vida. Então, acho que esse foi um ponto de virada muito forte para mim. E então, assim, 2019, 2020, 2021 foram 3 grandes acontecimentos que eu perdi a referência. Sabe aquela referência de segurança, de conforto, de as bases da vida, né? Que é o relacionamento, seu pai, sua mãe. Então, assim, 3 anos seguidos, isso eu acabei perdendo. Mas é o que eu falo, essas mortes ressignificaram a minha vida. E aí foi daí que eu passei a pensar assim, como eu tô vivendo? O que que eu tô fazendo? Será que eu recomendo, né? Isso é uma coisa que eu tive consciência de uns 2 anos para cá. No mundo corporativo, a gente tem uma métrica que é o NPS, que é o Net Promoter Score, que é uma métrica que muitas empresas usam, inclusive as empresas pelas quais eu passei, todas mediam o índice de NPS, que é o quanto você recomenda uma empresa para outras pessoas, né? Para os seus amigos e seus familiares, as pessoas mais próximas de você. E o NPS, muitas vezes, inclusive, é uma métrica que vai definir o seu bônus, né? Uma coisa muito importante dentro do mundo corporativo. E eu comecei a fazer essa relação do NPS trazendo para a vida. E aí eu comecei a pensar o NPS como nível de paz e satisfação. E comecei a pensar assim, o quanto você recomenda a vida que você vive para a pessoa que você mais ama. Pensa, né? Faz uma pausa agora e pensa na pessoa que você mais ama. Que geralmente deveria ser você, mas a gente não pensa na gente, né? A gente vai pensar no familiar, a gente vai pensar que é para quem tem filhos, para quem é mamãe, papai, vai pensar no filho ou na filha. E aí você vai falar assim: eu recomendo a vida que eu vivo para essa pessoa. Então isso me veio na consciência nesses últimos anos. E foi isso que eu acho que, sem ser com essas palavras, eu pensei, né? Quando eu decidi olhar para mim de uma forma mais profunda. Não que eu não olhasse, mas eu deixava isso meio de lado,
sabe? Eu deixava, eu falava, depois eu olho, porque eu pensava assim, dá um trabalho, né? Dá um trabalho a gente mexer em algumas coisas que não são tão bonitas ou que você não sabe muito bem o que pensar sobre aquilo. Mas enfim, e, e é isso, assim. Só parei aqui um pouquinho porque eu tô pensando e eu não olho para trás, eu não olho para essa fase com pesar. Eu olho e falo, meu Deus, era uma outra versão que curtia pra caramba fazer tudo que fazia. Mas que bom que a gente vai mudando, que a gente vai evoluindo, que a gente vai aprendendo coisas novas, né? E estamos aqui nessa vida para isso. E além de tudo isso que eu trouxe aqui, eu também sou uma pessoa que adora sentir cheiro de planta, adora mexer na terra, adoro sentir cheiro de dama da noite. Então, eu adoro sentir esses cheiros, cheiro de chuva, cheiro da terra molhada, cheiro da maresia, sabe? Cheiros gostosos. Eu sou uma pessoa que gosta de cheiros bons. Sinto coisas não tão agradáveis quando não sinto cheiros tão agradáveis. É, E que mais? Adoro vinho. E, gente, eu sou mais apreciadora do que entendedora. As pessoas acham que eu sei, entendo de vinho, porque é engraçado. Quando eu saio com os meus amigos, eles falam, escolhe o vinho você. Mas é porque eu gosto bastante de vinho. E eu sou daquelas que eu tomo e falo, nossa, esse aqui é gostoso. E eu gosto de relaxar, eu adoro fazer massagem. Uma das coisas que eu mais faço quando eu viajo, que é comer, fazer massagem, conhecer lugares e culturas. E eu sempre fui de fazer massagem desde novinha, desde o dia antes dos meus 20 anos, assim. Eu sempre gostei de fazer massagem, acho que desde que eu comecei a trabalhar, ganhar dinheiro, eu faço massagem. Então, eu gosto muito disso. E eu sou muito verdadeira, sabe? Eu não consigo fingir as coisas assim. Acredito que eu seja bem autêntica. O que eu sinto, obviamente, com todo cuidado, eu acabo falando. Mas não como reação, né? Eu penso, então como resposta ao que eu vou falar, mas eu sou assim, sou alegre, acordo de manhã bem-humorada, é, amo escutar música, eu não fico sem música. Gosto de dirigir em estrada de terra, adoro dirigir em estrada de terra e com a música lá em cima, adoro essa descoberta desses novos lugares também, essas estradinhas. Já achei que eu não gostava de dirigir, mas também, né, dirigir em São Paulo, não ia gostar de dirigir mesmo. E, nossa, tem tanta coisa que eu gosto, mas acho que esse é um bom resumo do que a Vanessa, né, que é este ser que eu estou, essa alma que está nesse espírito aqui, encarnado nesse corpo, eu acredito muito nisso. A minha alma já sabe tudo que eu vim fazer aqui. Eu sei, assim, eu acredito muito nisso. Eu sei que eu tô falando muitas vezes a palavra acredita, mas é porque são as coisas que eu acredito hoje, amanhã eu posso acreditar em outras. Então, assim, essas são minhas definições atuais desta versão de Vanessa, que a gente tem uma alma, e que essa alma, ela sabe o que ela veio fazer aqui. E essa experiência chamada vida, a gente veio relembrar. Então, tudo que a gente vive aqui, às vezes a gente fala, nossa, já passei por isso. Podem ser algumas lembranças do que você já viveu. Então, eu não estou uma alma, eu não tenho uma alma, eu sou uma alma. E é isso. Eu tô aqui nessa vida, voltando para essa essência, relembrando tudo que minha alma veio fazer aqui. E é isso que a gente vai ter por aqui. Vários devaneios, algumas reflexões, alguns ensinamentos. E espero que você tenha gostado. E fique comigo aí para os próximos. Esse foi só o primeiro. E é isso. Espero que você tenha gostado. Eu não fiz um roteiro, eu pensei mais ou menos aqui na minha cabeça.
Talvez a gente tenha vídeos com roteiros, talvez a gente não tenha. Eu quero sempre manter essa minha verdade aqui, para que vocês sintam o que tá aqui no meu coração. Sem cenários profissionais neste momento e sem coisas muito roteirizadas. Eu tô deixando e vivendo muito mais o fluxo da vida. Sou uma pessoa sagitariana, com ascendente em Capricórnio e lua em Peixes. Então meu Capricórnio sempre me traz muito assim para a terra, mas eu tenho deixado muito o fluxo da vida seguir, porque eu acredito que os planos de Deus são muito melhores que o nosso. E é isso, adorei te ver por aqui. Um beijo e até a próxima.